Quais os principais erros que os pais cometem quando se trata do sono das crianças? Será que tem a ver com o ambiente em casa? Será que tem a ver com as emoções? Eu estou recebendo aqui agora a especialista em sono infantil, Anabel Verlangieri, e você pode fazer sua pergunta para ela também, tá? Pelo 998971000. Obrigada, Anabel, por ter vindo, Obrigada viu? a você, um bom dia a todos. Obrigada. Quando se fala de assunto de sono da criança, né, todos os pais ficam preocupados e ficam tentando entender por que ele dorme mal. Onde é que está o erro? Bom, o sono, como todos sabem, é importantíssimo para o desenvolvimento da criança. E é o principal desafio, um dos principais desafios da maternidade. Então, às vezes na tentativa de acertar e tentar fazer da forma como a vizinha ou a amiga faz, os pais comparam o sono da criança e aí geram um desajuste, porque não sabe se o filho está seguindo uma tabela de sono, né? Então, é um desafio também por falta de conhecimento. De repente falta alguma informação mais apropriada que vai trazer um hábito mais saudável para aquela casa, vai trazer uma harmonia e isso vai favorecer o sono da criança. Você que é especialista em sono, você repara assim, que às vezes as crianças estão dormindo muito tarde? Assim, não tem essa rotina do sono? É muito Isso comum. acontece, não é? Isso é muito comum e assim, é um dos fatores que prejudica o sono infantil. Né? Existem, não sei, de conhecimento de todas as mães, que o sono é importante porque ele ajuda no desenvolvimento. No crescimento da criança, no crescimento físico, no desenvolvimento cognitivo. Né? É no momento do sono em que se consolidam os aprendizados, a memória da criança. Existem muitos hormônios que são liberados durante o sono que favorecem esse desenvolvimento da criança. Porém, existe um horário apropriado para estar dormindo, porque esses hormônios eles têm um pico de liberação no nosso organismo e geralmente a criança precisa estar em sono profundo já para receber todos os benefícios, né? Então, assim, um horário que seria apropriado para as crianças, algo em torno de 19 horas até 20, no máximo 20 e 30. Só que a gente encontra crianças dormindo por volta de 11h30, meia-noite e por aí vai. Então, elas perdem um pouco o benefício desses hormônios, além de não ter uma noite de sono restaurador. Aí são crianças que no despertar não estão... não vão render, né? São crianças que não vão ficar alegres, vão não ficar estão sempre dispostas. Cansadas, né? Exatamente, porque uma noite mal dormida dificilmente é recuperada, né? Exatamente. Você falou desse horário, achei interessante, 19, 20 horas. Isso para qual faixa etária? Vamos supor, desde bebê até, sei lá, 5, 6 anos, 7 anos. Existe uma faixa etária, Anabel? Esse é um horário saudável para crianças até 5 anos de idade. Enquanto for possível colocar a criança para dormir nesse horário, é o ideal. Com relação a bebês, a gente não tem muito como seguir, né? Quando o bebê é pequenininho, principalmente um bebê de 0 a 3 meses, a gente não tem muito como seguir um horário, porque ele tem um sono só, né? Ele tem uma soneca, de repente ele acorda e já dorme de novo. Mas até os 5 anos de idade, o ideal seria seguir esse horário. Deixa eu trazer perguntas para você, Claro. as nossas amigas participando conosco, os nossos amigos também. A Gabriele, lá do Jardim Brasília, Anabel, ela tem um filho de 8 meses e ele não dorme bem de tarde e resmunga enquanto dorme. Ela está preocupada, o que ela pode fazer? Bom, nessa idade ainda é ideal que um bebê, né, ainda faça algumas sonecas durante o dia. Se for possível, no mínimo 2 sonecas é o ideal. Essa dificuldade, a gente precisa analisar o ambiente como um todo, porque o sono ele não é tratado somente como um recorte, né? O sono é o reflexo do ambiente, das emoções. Então, quando ela diz que o bebê não dorme, eu preciso avaliar quais são as condições que ela está oferecendo para esse bebê dormir, né? Será que é uma área que está com muitos estímulos? Existe um ritual que ela tem feito antes da criança adormecer? É importante porque ajuda a baixar a energia, a relaxar, porque para dormir não basta só ter sono. A criança precisa estar relaxada, precisa estar bem alimentada, precisa estar nutrida emocionalmente, porque ela vai se separar da mamãe. Então ela precisa estar ali segura de que ela pode relaxar e adormecer.
Tem muitas perguntas, vamos. Que bom. Nossa, eu preciso olhar todas as perguntas que estão chegando para trazer para nossa amiga Anabel, que é especialista em sono e está trazendo esse papo tão gostoso aqui. E até depois a gente saber como que as mães podem fazer para relaxar os filhos, né? Contar história, uma musiquinha, Sim. né? Já já a gente volta com essa conversa com a Anabel e claro que se você continua participando com a gente. É rápido, viu? A gente está falando da noite de sono dos seus filhos, né? O que a gente conversa agora com a especialista em sono, a Anabel Verlangieri. Você participando, tem muita pergunta. Antes de eu trazer a pergunta da Angélica, quando a criança tem privação de sono, a família também entra nessa rotina. Isso pode trazer conflitos e isso vai virando uma bola de neve, Anabel? Com certeza. Os prejuízos são perceptíveis tanto para a criança quanto para a família como um todo, né? A mãe, obviamente, que não dorme, o pai também. Se tem outras crianças na casa, também são afetadas. Para a criança, os prejuízos são a falta de concentração, o aprendizado fica prejudicado, o crescimento, o humor é prejudicado porque é uma criança que vai chorar mais, existe uma perda de apetite, né? A criança não interage bem, não brinca. Ela não fica tranquila, ela tem um comportamento mais irritado. Deixa eu trazer as perguntas das nossas amigas para você, Anabel. A filha da Angélica tem 3 anos e acorda cedo e não dorme durante o dia. Isso é normal? Ela dorme às 9 horas da noite. Deve acordar ali, Angélica, por volta das 6, eu imagino. Tá normal? Acordar às 6 é super normal, né? Porque a gente segue o ritmo natural da natureza. Exatamente. Então, eu preciso avaliar a hora que ela dorme. Ela dorme às 9 da noite? Às 9 da noite. E que tipo de estímulo essa criança recebe durante o dia? Ela tem incentivo para brincadeiras ao ar livre, brincadeiras que geram uma conexão com os pais, né? Ou é uma criança que fica só em eletrônicos, que fica superestimulada? E aí, com isso, ela tem uma dificuldade em relaxar para adormecer. Nessa idade, ainda é ideal. A gente sempre sugere que a criança ainda tenha, no mínimo, uma soneca restauradora ali logo após o almoço, onde ela acorda mais disposta, com pique para brincar, entendeu? E aí, então, diminuir esses estímulos, né? Até te Isso. perguntei antes da gente ir para o intervalo, a questão de relaxar. Contar uma história, ouvir uma musiquinha, pôr no colo. Sim, estabelecer um ritual, que nós mesmos, adultos, temos o nosso ritual. Né? A gente chega cansado, toma um banho, relaxa, vê uma TV, assiste alguma notícia, vai para o quarto, toma um leite, né? um chazinho, fecha a cortina e dorme. Com a criança também é importante, isso prepara ela para adormecer. Ela tem a previsibilidade de saber o que está acontecendo e isso a deixa segura, relaxada. E um ritual básico e assim fácil de ser realizado é oferecer um banho para a criança, um banho relaxante, uma brincadeira em família, um momento com os pais, sem muito agito, né? Sem estímulos. Corre para lá, corre para cá, não. né? Deixa eu chamar aqui, deixa eu trazer agora a Marlúcia do Jardim Colina. Meu filho tem 1 ano e 4 meses, não está dormindo bem à noite. Acorda toda hora. Isso pode atrapalhar o desenvolvimento dele? Sim. Pode muito, né? O que ela E pode dela fazer? também, né? Que vive essa privação do sono também. Ela também tem os prejuízos dessa noite mal dormida. A gente vai avaliar como que está o ambiente, o emocional, porque ela provavelmente acorda bastante cansada. Imagino. E como que ela está oferecendo para o dia da criança o contato dela, que é importante também, entendeu? O sono, ele é o reflexo do dia. Então, a gente avalia, o sono, ele é avaliado de forma integral. Então, nós avaliamos questões ambientais, questões emocionais, alimentares, os estímulos apropriados, porque tudo isso reflete no sono da criança. Né? A neta da nossa amiga Badia, de 10 anos, acorda muito à noite também, 10 anos. Olha como o sono dessa criança já deve ter vindo, porque pode ser acúmulo, né? Exatamente, isso vai acumulando ao longo da vida da criança, Sim, não é, Anabel? Exatamente, pode se tornar um acúmulo e ela ter os reflexos disso, inclusive na vida adulta. Que ambiente que essa criança também dorme? Será que ela fica bastante no celular? Exato, né? tem que tirar o celular, não tem? Sim, existe uma rotina que seja adequada para a idade dela, ela já está em idade escolar. Será que de repente ela está estudando de manhã e acordando muito cedo para o horário que ela dorme? As refeições também, a gente avalia se ela tem feito as refeições nos horários adequados. De repente ela está comendo muito tarde
e aí ela não consegue adormecer, né? Vamos fazer o seguinte, vou fazer mais uma pausa com a Anabel Verlangieri, que é especialista em sono, e já já a gente volta com mais dicas para você, porque agora a gente vai conferir o café da manhã, vamos? Vamos sim. Então vamos lá, para mostrar essa questão da qualidade do sono. E tem uma amiga nossa que ela está preocupada, é a Daiane. Ela tem uma filha de 7 meses e meio e ela sente muito sono, ela diz que dorme 21h30 e às 7h30 da manhã ela já acordou. Tá normal? Tá normal se dentro do dia ela consegue fazer algumas sonecas, né? Ela precisa utilizar esse recurso para recarregar as energias da criança. Entendeu? Vamos chegar mais para cá? Ó, o ciclo de um dia saudável. E, aliás, você estava me contando o seguinte, que as mães, os pais, eles precisam se preparar para essa questão do sono antes mesmo do bebê chegar, né? Isso, é o ideal. É o ideal, para não né? ter grandes surpresas. É. Aqui o ciclo de um dia saudável? Isso. Esses são os pilares para um dia saudável de uma criança. São os elementos que se projetam todos no sono, né? Ela precisa se alimentar bem, que é um fator que influencia. De repente a criança não está recebendo o aporte calórico necessário durante o dia e aí ela desperta várias vezes à noite. Ela precisa receber os estímulos apropriados para a idade dela, que além daquilo que a gente falou a respeito dos eletrônicos, são os movimentos livres de brincar. Ela precisa ter contato com a natureza, então um passeio para que ela tenha contato com o sol, seja exposta ao sol, favorece bastante a saúde dessa criança. Se conectar, então ela precisa estar integrada à família, né? Às vezes o pai trabalha o dia todo, fica ausente, mas ele pode participar do ritual pré-sono da criança e é uma forma de se conectar com esse bebê, que de repente às vezes fica só com a mãe. E isso tudo vai refletir numa boa noite de sono. Que se ela não dormir bem, ela não se alimenta bem, ela não brinca e ela não se conecta. Muito bem. Trazendo mais perguntas para você, antes da gente passar para o próximo slide, o neto de uma amiga nossa tem 6 meses, dorme às 7 da noite, ele acorda às 3 da manhã e não dorme mais. Tem alguma coisa acontecendo? Com certeza. Precisa ver o que é? Sim, precisamos avaliar o que está acontecendo para esse despertar nesse horário. Porque se ele acordasse a partir das 5, 5h30 da manhã, estava tudo ok, tudo tranquilo. Então a gente precisa investigar o que está fazendo esse despertar às 3 da manhã, que é um horário em que ele deveria ainda estar em sono profundo. Exatamente. Vamos trazer mais o trabalho aqui da Anabel, hábitos comuns e hábitos saudáveis. Me explica melhor. Nos hábitos comuns, eu relacionei o que mais acontece com as famílias que causam esse problema de privação de sono infantil. É o efeito vulcânico, que nós falamos a respeito da superestimulação através de eletrônicos, né? A criança fica longo período acordada e isso também traz o prejuízo para ela. Por isso a gente favorece com as sonecas e causa essa dificuldade em relaxar e adormecer. Ela fica irritada e ela tem sono, mas ela não consegue relaxar para dormir, é um paradoxo. O ambiente de sono inadequado, agitado ou com muitos estímulos. É uma criança que não vai querer dormir se está rolando uma super brincadeira lá na sala, né? Um outro hábito das famílias é tentar de tudo e acreditar em resultados rápidos e milagrosos. Não é assim que acontece, né? Nós trabalhamos de forma integrativa, a gente analisa diversas questões que vão favorecer no sono. E acreditar que a privação do sono é normal. E quando buscar ajuda? Desde a gestação é possível buscar ajuda. Desde a gestação? Sim. A mãe, a família toda pode receber orientação direcionada desde a gestação e se preparar para boas noites de sono. Nos hábitos saudáveis, eu relacionei aqui que a família deve observar os sinais de sono da criança. E a partir desse momento, favorecer as sonecas, né? Alguns sinais de sono, coçar os olhinhos, bocejar, perder o interesse numa brincadeira que esteja acontecendo. É um momento que a criança ali está sinalizando que precisa descansar. E ela vai acordar dessa soneca muito mais disposta. Realizar a higiene do sono e a preparação adequada do ambiente, tornando mais calmo e agradável. A higiene do sono não trata apenas de eletrônicos, de telas, tem a ver também com, além da segurança do ambiente, se está na temperatura adequada, entendeu? Se está confortável, se você está oferecendo um local confortável para a criança, se é um berço ou uma cama, né? Incluir o ritual pré-sono, e aí eu coloquei uma sequência básica aqui, mas cada família, vai se de adequar. acordo com a sua filosofia, monta um ritual pré-sono. Aqui é uma sequência que vai favorecer a criança relaxar e adormecer com segurança.
e organizar uma rotina adequada, contemplando a conexão, o acolhimento e a segurança. São dicas simples que a gente pode trazer. E eu vou fazer o seguinte, porque tem muita pergunta e sono infantil é muito importante. Eu vou convidar novamente a Anabel para voltar, pode ser? Claro, volto sim. Para a gente conversar melhor? Sim. Tá bom, então é o seguinte, a Anabel Verlangieri, especialista em sono, vai voltar conosco em breve. Fique tranquilo. Obrigada, tá, Anabel? Obrigada a você. A gente volta a se falar.